A Polícia Civil investiga se esse caso é de maus tratos. Eu vou trazer a Mônica ao vivo agora, nossa Mônica Hermílio está comigo ao vivo nesse momento, para a gente saber que tristeza, como é que as pessoas, inclusive os vizinhos, podem denunciar casos de maus tratos. E foi exatamente por conta de uma denúncia anônima de que esse menino está recebendo agora a atenção devida que não recebeu. Mônica Hermílio, você, boa tarde. Boa tarde, Wilson. Para você que está em casa perceber a grandiosidade desse ato, que é você fazer uma denúncia anônima, você não está sendo fofoqueiro, você não está se metendo na vida dos outros, mas com casos graves como esse, de uma criança tão pequena, de 2 anos, que vinha sendo machucada, porque pelas feridas, né, pelos machucados que ele estava no corpo, não eram todos recentes, eram machucados de várias épocas, ou seja, há algum tempo o Conselho Tutelar acredita que esse garoto, que esse menino vinha sendo machucado. Então, se você sabe de alguma criança que está passando por esse tipo de problema, sabe de algum pai, de alguma mãe que não está cuidando tão bem de seu filho, você tem o dever moral de denunciar para que essa criança possa ter uma chance, né? Porque a criança, graças a Deus, está viva, mas está bem machucada. Continua com a mãe e para falar sobre isso, como é que vai ser? Se ela vai permanecer com a mãe, se ela ainda está no hospital, para saber o que é que acontece, né, com esse padrasto, com esse companheiro da mãe, que a Bia, quando fez a reportagem, ele ainda não tinha sido ouvido pela polícia, mas ele foi ouvido pela polícia já no final da tarde de ontem. Eu vou conversar agora com o Arildo Alves, ele que é conselheiro tutelar. Arildo, primeiramente, boa tarde, bem-vindo. O pai já foi ouvido pela polícia? O padrasto. O padrasto. O pai da criança é falecido. Ontem a gente estava no HGE, por volta das 18h30, quando recebeu uma ligação que ele tinha se apresentado espontaneamente na delegacia. E aonde ele relata que a criança se queimou. Sozinha? Sozinha. Também ele não explica como é que foi esse acidente? A gente não teve acesso ao inquérito, que a gente estava primeiro cuidando da criança, que era a prioridade absoluta, era a criança. Vamos esperar o decorrer da investigação para chegar no verdadeiro culpado. Agora, estranhamente, uma criança de 2 anos e 6 meses está queimada suas partes genitais. É estarrecedor você ver as fotos da criança e a gente presenciou pessoalmente. E hoje recebi uma ligação de manhã, nós estávamos em reunião no colegiado discutindo o caso, para encaminhar para o Ministério Público amanhã, que a criança fez a tomografia na cabeça, está com hematomas na cabeça, edemas que liga na cabeça, e vários hematomas no rosto, como o próprio HGE, no cirurgião, nos falou ontem, que poderia ser espancamento. Agora, espancamento de quem? A gente não pode afirmar que é do padrasto ou da mãe. Mas certamente de alguém que convivia com a criança. Alguém convivia com a criança, né? Em entrevista, a mãe disse que foi trabalhar, deixou a criança com o padrasto. Quando chegou em casa, a criança estava queimada, com pomada e deitada. Quem foi? Essa é a pergunta. A polícia tem que esclarecer esse caso para a sociedade, para não ficar impune e pagar o culpado que pague por essa crueldade dessa criança. Arildo, a criança ainda está com a mãe está acompanhando ela no HGE, mas o que acontece? O que é que vai acontecer com essa criança? A mãe vai permanecer com a guarda dela? Vocês já entraram com alguma representação? O que acontece a partir de agora? A mãe está com um filho provisório no HGE porque ele amamenta. E a gente ficou para dar um termo à tia para ficar responsável pela criança. Mas amanhã estamos encaminhando a denúncia ao Ministério Público, denúncia de fato, pedindo a suspensão do poder familiar dela, por si pela negligência dela. O fato ocorreu na segunda-feira. Na terça, a criança não tinha procurado o socorro na UPA, foi obrigada uma denúncia que a Polícia Militar recebeu e levou para a UPA com a mãe. Quer dizer, se não tivesse feito essa denúncia, até hoje essa criança estava sendo negligenciada e sofrendo na casa dela. E também vocês não têm ideia de desde quando também que essa criança vem sendo machucada? Não, a mãe só relata que ao sair de casa deixou o filho sem hematomas e sem essas feridas. Então, no início, ela tinha várias histórias dizendo que estava com a avó, que o menino foi cozinhar um ovo em 2 anos e 6 meses, não foi cozinhar um ovo. E a queimadura tinha sido ele provocado por ele mesmo. Se ele provocou a queimadura, tinha queimado a parte da frente dele, não a parte de trás. Então é estarrecedor a situação da criança e a gente peço à delegacia que investigue e dê uma resposta à sociedade o mais rápido possível a essa situação dessa criança. Essa criança podia até ter perdido a vida. Quanto mais essa criança não sofreu com as queimaduras, quanto ela não gritou? E por que o padrasto, se ele disse que não foi ele, por que ele não socorreu essa criança, não levou para uma UPA de imediato? Ele preferiu colocar a pomada na criança, colocar a criança para dormir. Então a polícia com a resposta, e a polícia, nossa Alagoas vai dizer
o que aconteceu de fato com essa criança. Arildo, agora um detalhe muito importante, né? A importância da denúncia. A denúncia foi anônima. A importância da denúncia em casos como esse. Você, como conselheiro tutelar, é importante que as pessoas se mobilizem e denunciem casos como esse? Para nós chama a atenção que todo familiar da criança sabia do fato e vários vizinhos. Um anjo de Deus procurou a base comunitária da Polícia Militar no Osmo Loureiro e relatou a guarnição. A guarnição foi prontamente, levou a criança para a UPA e nos chamou. E quando as crianças estão em casa essa hora sofrendo maus tratos, o povo com medo de denunciar, denuncie. Não é porque você aparecer quem denunciou, se fala não disse que 100, ou liga para nós, os conselhos tutelares, temos ética, não vamos dizer quem foi, vamos só garantir o direito a cada criança que está sofrendo. Arildo, muito obrigado pelas informações. E a gente continua, Wilson, acompanhando esse caso, um caso absurdo. Reforço aqui o que eu disse no início, o que o Arildo falou agora. Vou reforçar. Se você conhece, se você sabe de alguma criança que está passando por maus tratos, se você já percebeu que a repreensão que aqueles pais estão dando àquela criança está exagerado, você não está se metendo, não, você está ajudando, você está evitando que aconteça algo pior para essa criança, você está evitando que essa criança sofra cada vez mais e cresça, não só com feridas no corpo, como também feridas na alma. É muito importante que você, se souber, denuncie. É anônimo, diz que 100, ou então procura direto a polícia, mas é muito importante que você faça essa denúncia. Wilson. Muito bem, Mônica, muito obrigado. Agradeço ao conselheiro tutelar, o Arildo, também pelas informações. É aquilo que eu disse, quando a sua denúncia protege a criança, está fazendo o seu papel de cidadão, de proteger a criança num momento tão difícil, porque ela não sabe a quem pedir socorro. Em quem deveria proteger é que está, inclusive, violentando, causando traumas terríveis como esse. O Instituto Médico Legal, segundo o próprio conselheiro tutelar, já disse que ele tem hematomas na cabeça, com equimose e tudo mais, que são aquelas ronchas que ficam. Aqui tem a queimadura de um dia para o outro. Não fica desse jeito. Tem bolhas e depois fica em carne viva. Então isso deve ter acontecido no final de semana e essa criança agonizou até que alguém corajoso fez a denúncia e ela agora está recebendo a atenção que merece.